Pose do Rodo solto. Sim! E Léo Lins preso. Aqui, ó. Tu é fiscal do Detran? Irmão, faz uma rotatória aqui. Vamos lá. Tirou onda, velho. Aí, ó. Porra, cara. Tirou onda, vou dar um presente pra ele depois. Tu calça quanto? Aro 18? Não sei. Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão por piadas preconceituosas, tá? Pedido que a terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. E eu acredito que esse é o grande passo do STF para aprofundar de maneira bastante rigorosa a ditadura no país, dependendo do que vier. Minha indignação vem disso, e eu já disse, tem que parar, porque eu tenho certeza que o Fantástico esse final de semana vai entrevistar o MC Pose do Rodo. Aí eu pergunto pra vocês, quem é traficante à noite? Tem certeza? Pose do Rodo solto. Sim! E Léo Lins preso. Aqui, ó. Tu é fiscal do Detran? Irmão, faz uma rotatória aqui. Vamos lá. Tirou onda, velho. Aí, ó. Porra, cara. Tirou onda, vou dar um presente pra ele depois. Tu calça quanto? Aro 18? Não sei. 8 anos de cadeia em regime fechado por causa de um show de comédia, enquanto um sujeito que faz apologia ao crime e que está sendo investigado por envolvimento com tráfico de drogas é solto por um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas nem tudo é notícia ruim. A polícia, já esperta e acho que esperando que fosse concedido habeas corpus pro Pose do Rodo, já deflagra uma outra operação contra a mulher do Pose do Rodo, demonstrando que ela poderia ter lavado aí cerca de 250 milhões de reais pro Comando Vermelho. Ou seja, explicitando uma suspeita que nós do MBL fomos os primeiros a vocalizar, de que não apenas a apologia ao crime por parte de determinados MCs, mas o envolvimento direto com facções criminosas. Fazem parte de uma divisão de propaganda de facções criminosas e não se trata meramente de MCs que admiram facções criminosas, isso por si só já seria um absurdo, mas de gente que tem participação nessas facções, inclusive lavando dinheiro para elas, né? Então o fato dele cantar o hino do Comando Vermelho, com claramente criminosos abertamente mostrando fuzis na plateia, já mostra, primeiro, já comete o crime de apologia ao crime. Uma coisa é você narrar, cantar, contar num filme, numa história, a realidade do crime que existe, onde você nasceu, onde você cresceu, ou um lugar pelo qual você se interessa, ou tem algum vínculo afetivo. Outra coisa é você cantar um hino de uma organização criminosa. Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão por piadas preconceituosas, tá? A pedido do Ministério Público Federal, a terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por proferir piadas contra diversas minorias, tá? As falas foram veiculadas em um vídeo de uma de suas aparições, inclusive, e a apresentação que foi publicado no YouTube em 2022. O réu também terá que pagar multa equivalente a 1.170 salários mínimos, valor que na época da publicação das imagens, aproximadamente R$1.400.000 e indenização de R$303.600 por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença. A defesa do humorista disse ter recebido a notícia da condenação com grande surpresa. Trata-se de um triste capítulo para a liberdade de expressão no Brasil, diante uma condenação equipada à censura, disse em nota. O vídeo que gerou condenação de Leonardo de Lima Borges Lins foi gravado em 2022 durante um show chamado Léo Lins Perturbador, e nele o comediante profere uma série de declarações sobre negros, idosos, obesos, pessoas que vivem com HIV, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, pessoas com deficiências, pessoas LGBTQIAPN+, KY. Em agosto de 2023, segundo o processo, a publicação já ultrapassava 3 milhões de visualizações quando foi suspensa por decisão judicial. A sentença destaca que a disponibilização do vídeo na internet e a grande quantidade de pessoas que foram atingidas pelas supostas piadas foram fatores considerados para a pena aplicada. Foi levado em consideração também o fato de que os discursos ocorreram em contexto de descontração, diversão ou recreação. A sentença da Justiça Federal de São Paulo destaca que os discursos de Léo Lins, abre aspas, estimulam a propagação de violência verbal na sociedade e fomenta a intolerância, fechando aspas, e que atividades artísticas não são, abre aspas, passe livre para o cometimento de crimes, abre aspas, assim como liberdade de expressão não é pretexto para preferimento de comentários odiosos e preconceituosos e discriminatórios. As condutas do comediante se enquadram nas leis 7.716/1989, que define crimes de preconceitos de raça ou cor, e 13.146/2015 de crimes contra pessoas com deficiência. Na nota enviada, a defesa do humorista diz que causa preocupação, abre aspas, ver um humorista condenado a sanções equivalentes às aplicadas a crime como tráfico de drogas, corrupção ou homicídio por supostas piadas contadas em palco. E a defesa diz, contudo, que mantém plena confiança no Poder Judiciário e que vai recorrer à decisão
confiando, inclusive, que essa injustiça seja reparada em segunda instância. Eu vou dizer um negócio pra vocês, no momento aonde nós vimos o MC Pose do Rodo, né? Pose do Rodo, que MC o nada, o tal do Marlon Brandon, né? Sendo preso ali, envolvido na narcocultura e sem dúvida também envolvido aonde? No Comando Vermelho, como já foi escancarado absolutamente tudo, envolvido em facção criminosa, essa narcocultura onde sobe no show e traz inclusive toda essa moçada pra perto, pra que elas possam realmente integrar também ao mundo do crime. Então, pra isso vale a pena, pra isso ele é solto, né? Sabe por que ele foi solto? Porque rolou muito dinheiro. Ele foi solto porque rolou muita grana, ele foi solto porque realmente algum desembargador soube negociar muito bem, inclusive com o próprio Comando Vermelho, né? Ou seja, aí tudo isso pode simplesmente navegar, mas de braçada, porque daí a impunidade realmente, qual é a balança? Qual é essa balança que inclusive a tal da justiça cega, que não é cega nada, porque essa justiça realmente, ela tem muito poder, inclusive, né, na aplicação das leis. Não, deveria colocar 2 bolsos, inclusive, na estátua da justiça, sabe pra quê? Porque ela coloca bastante dinheiro e no outro também bastante dinheiro, dólar, é isso que ela gosta, entendeu? É dessa forma que o povo navega, é dessa forma que, inclusive, lá no tal do Congresso Nacional, as coisas são completamente disseminadas e invertidas, os valores completamente morais, e colocam um comediante atrás das grades, correndo o risco de pegar 8 anos de cana mais 6 meses em regime fechado, enquanto criminosos navegam de braçadas, Oruan, MC Pose do Rodo, enfim, todos esses vão pra rua, porque eles continuam, inclusive, aplicando a narcocultura. É isso que me deixa indignado. A minha indignação vem disso, e eu já disse, tem que parar, porque eu tenho certeza que o Fantástico esse final de semana vai entrevistar o MC Pose do Rodo, aí vem a tal, inclusive, da própria Maria Júlia Maju, a dizer, a gente precisa entender que isso aqui, sabe, eu acho que já chega, é o ápice da falta de senso, é o ápice da falta de justiça, é o ápice de toda uma geração que tá completamente invertida, aonde eles se dizem, inclusive, serem perseguidos pela própria sociedade e também pelo Estado, que nada, são bandidos disfarçados de artistas, Quando eu começo na minha carreira na década de 90, nós éramos acostumados de falar de celebridades, de grandes celebridades, artistas de alta ponta, de alto nível, artistas que faziam tudo acontecer de verdade. Uma vez eu vi um documentário sobre países fanáticos, né, dominados pelo fanatismo islâmico. E um dos aspectos era que esses países não podiam ter programa de humor. E quando a gente lê Amos Oz, que é o maior romancista israelense da história do Estado de Israel, Amos Oz tem uma palestra que se chama Como Curar um Fanático. Ele diz que o fanático se cura com literatura e humor. E isso que vai acontecer no STF amanhã pode ser a concretização, a coroação de um absurdo como esse. Dessa notícia de hoje, de que a terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Ou seja, o Léo Lins foi condenado pelo mesmo tempo de regime fechado que o Walter Delgatti Neto, por piadas preconceituosas feitas em um vídeo postado no canal dele no YouTube. Segundo o Ministério Público Federal, que não tem mais o que fazer, não é? Com tanta criança passando fome, com tanta violência, tanto tráfico, segundo o Ministério Público Federal, o vídeo com comentários que zombavam de diversas minorias chegou a marcar 3 milhões de visualizações. O texto da decisão ressalta que o vídeo estimula a propagação de intolerância e violência verbal. Para a justiça, muito entre aspas, essa justiça, o humor não é um passe livre para cometer crimes de ódio, preconceito e discriminação. Além da pena, Léo Lins deve pagar uma multa de 1.170 salários mínimos de 2022, cerca de 1,4 milhão de reais, e uma indenização de 303 mil reais por danos morais coletivos. Senhores. Nós estamos na beira do abismo, né? Esse julgamento vai ser retomado amanhã e eu acredito que esse é o grande passo do STF para aprofundar de maneira bastante rigorosa a ditadura no país, dependendo do que vier. Porque, conforme foi, né, dito aqui na notícia, as empresas elas vão fazer uma retirada de conteúdo preventiva e vai afetar principalmente o humor, que inclusive a gente está vendo o caso do Léo Lins aí, os humoristas podem ser retirados do ar por qualquer piada, porque a empresa não vai querer pagar multa, porque o conteúdo de incitação a suicídio, violência contra... Isso aí, não tem aquele MC agora, isso aí as empresas já fazem, já retiram do ar conteúdos que são incitação a crime, etc. Embora do MC, eles nem retiravam, né? Você viu essa do MC, cara? Eu não vi. Você ouve essa música? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não sei, eu só acompanho... Rodo, como é que é o nome? Aparece ali essas palhaçadas, mas... Pose do Rodo. Isso aí é pra quem não tem família, isso é pra quem tá perdido na vida, acaba se deparando com um negócio desse e permite escutar. Isso, meu ouvido sangra. Mas, só pra fazer uma observação a respeito disso, tudo isso tem um quê e um porquê. Primeiro ponto, esse Marco Civil da internet foi uma regulação há mais de 12 ou 14 anos atrás, ou seja, mais de 10 anos atrás, e agora o STF decidiu legislar sobre isso. Primeiro ponto, quem legisla é o parlamento. Se há de haver alguma mudança nisso, que seja feita através do parlamento e não através da Suprema Corte. Vocês não têm voto para isso. Isso precisa estar claro.
A Suprema Corte não foi eleita, então ela não nos representa. Segundo o então, Toffoli, né? Toffoli não. De maneira nenhuma poderia fazer isso. Outro ponto é que é curioso que isso tenha voltado à pauta do STF logo após o anúncio de sanções a figuras que estão cerceando a liberdade de expressão aqui no Brasil, né? E outro ponto também é, a internet ela já é regulada, e é regulada por eles mesmos. Né? O que eles criaram? Eles criaram uma estrutura de agências checadoras de fato para poder criminalizar a opinião divergente. Quem se lembra aqui, durante a pandemia, quantas vezes você trazia reflexões e questionamentos? Ah, mas a máscara, se o tamanho do vírus é X e o buraco da máscara é Y, então a máscara não protege. Epa, pelo amor de Deus, seu conteúdo era removido na hora, você tomava um bloqueio e ficava tempos e tempos. Então, recentemente, o próprio Jair Bolsonaro postou um vídeo do Randolfo Rodrigues fazendo uma crítica a esse processo aberto pelo Alexandre de Moraes como relator no STF, esses tantos que ele tem aí. Que ele não é relator é difícil saber, cara. Enfim, aqueles primeiros todos, um vídeo antigo. E aí foi classificado pelas agências checadoras de fatos como parcialmente fora do contexto. Olha isso, parcialmente fora do contexto. O que isso significa? Absolutamente nada. Significa, eu discordo disso que você está falando e, portanto, eu vou restringir o alcance desta informação. É basicamente e puramente isso. Você sabe que no jargão gay, é fazer cagar, né? É checar, passar cheque. Então, um checador também é o que faz cagada. O Paulo Bonin seria o checador da República? Eu não sei dizer. E pra fechar... pra fechar... Nós vamos ter que fazer humor só entre nós. Não vamos poder fazer humor mais citando ninguém. Eu estou falando uma verdade aqui. E, olha, também no jargão gay, isso aí é babado você falar isso. Várias vezes. Inclusive, eu saindo lá agora, uma recepção maravilhosa de milhares de fãs. E o tratamento com meus fãs foi spray de pimenta na cara, tiro de borracha na cara. Aí eu me pergunto, eu que sou bandido? Fica essa pergunta no ar, eu que sou bandido, quero ver o que aconteceu lá. Eles derrubando todo mundo de moto, dando tiro de borracha nos outros. Eu quero ver se isso vai aparecer na mídia, porque aquele helicóptero lá tá gravando tudo. Eu quero ver se vai aparecer. Eles aí agredindo os outros, jogando spray de pimenta nos outros, mandando eu tomar no cu. Por que eles estão fazendo isso comigo? Porque eu sou preto? Ou é porque eu sou favelado? Eu tive minha luta, fui atrás, corri pra construir meu castelo. Não é com dinheiro de nada de errado, não. É com a minha luta, com o meu show. Valeu? Mais uma vez, provando pra vocês que eu sou artista. Então, para de me perseguir e para de atacar meus fãs. Qual é a sensação agora de você deixar o complexo? A sensação era pra estar maravilhosa, só não tá por causa do tratamento da polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro não gosta de mim e faz isso daí que você está vendo. Não sei se você gravou. O que aconteceu lá? Jogando spray de pimenta nos meus fãs, tiro de borracha nos meus fãs, bomba nos meus fãs, pra quê? O que eles estão fazendo de crime? Quem é criminoso ali que tá ali agora? Quem é? Não tem traficante aqui não. Aí eu pergunto pra vocês, quem é traficante à noite? Tem certeza?